Olá meninas, sejam muito bem-vindas. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que não foi por acidente. Eu sou a Rogéria Saldanha e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um devocional da série que nós começamos. Hoje o texto que nós vamos estar estudando é o texto que se encontra em Provérbios 18, no versículo 21. O poder da língua. Se você tem a sua Bíblia com você, pode já sentar aí na sua cadeirinha, pegar a sua Bíblia e vamos ler juntas, ok? Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, meninas, a Bíblia não trata as palavras como algo neutro ou sem peso. Pelo contrário, ela trata a palavra como algo profundo e criador. Ela afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que as nossas palavras não apenas expressam o que sentimos, elas criam ambientes, constroem destinos e moldam histórias. Desde o princípio, vemos Deus criando tudo com palavras. Lá em Gênesis, Deus disse, haja luz, e a luz se formou. E isso, desde então, foi assim. Tudo que Deus disse aconteceu primeiro pela palavra. E a gente não entende a importância desse conceito até que nós começamos a ler lá no livro de Tiago. O livro de Tiago, que é considerado nosso livro de provérbios, do Novo Testamento, ele nos diz que a língua é um pequeno fogo capaz de colocar fogo numa floresta inteira. É uma pequena fagulha capaz de colocar fogo numa floresta inteira. E ela mesmo é incendiada pelo próprio inferno. É assustador ou não é? Ela fala que ninguém é capaz, de controlar a língua. Que quem é capaz de controlar a língua é capaz de refrear o corpo inteiro. E eu estava meditando sobre isso e eu percebi uma coisa. Que se eu não sou capaz de controlar a língua, então como é possível eu transformar minhas palavras? Existe um método. Esse método é: controle o que entra nos seus pensamentos, o que abunda no seu coração é que vai sair pela sua boca. A sua língua foi colocada na sua boca com um propósito. Você vai se comunicar, mas o que realmente importa é o que sai da sua boca. E isso, gente, muda tudo quando nós entendemos isso. Lá em Lucas 6,45, deixa eu dar uma lidinha para vocês aqui também. O livro de Lucas, abre aí, marca os textos, se você não conseguir me acompanhar, não está no ambiente que tem a sua Bíblia, pega o vídeo em casa de novo, lê outra vez, assiste o vídeo outra vez e vai ler na sua própria Bíblia, porque o Senhor vai falar com você. É muito interessante a maneira como Deus fala, Ele nunca fecha monopólio com ninguém. Ele sempre faz a palavra dele ser nova e trazer uma revelação diferente. Vamos lá? Lucas 6, no versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tanto no grego quanto no hebraico, a palavra coração aqui traz esse contexto a pessoa como um todo. O coração como órgão físico que bombeia, o sangue para todo o corpo, como a nossa alma, onde temos as nossas decisões racionais e também as nossas emoções. Então, se o que importa é o que sai da minha boca, o que essa palavra quer dizer? Controle o que você fala. Quando você só controla o que você fala quando você controla as suas emoções.
Na medida que você vai alimentando-se de coisas boas, de palavras de vida, você vai criando, vai povoando o seu coração com palavras de vida e isso vai sair naturalmente pela sua boca. É assim, Deus nunca, nunca, nunca nos dá um caminho só. Ele sempre nos dá o livre-arbítrio. Como lá em Deuteronômio diz, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. E ele te dá a dica, escolhe a bênção para que vivais. Então, é uma questão de múltipla escolha e Deus te dá a resposta certa. Da mesma forma, funciona com a língua, com o poder da vida e da morte. Aqui, Lucas nos diz assim, por isso as palavras duras, murmuração constante, ironias, críticas, não são apenas falhas na comunicação, mas são sinais de um interior ferido, desalinhado com o Senhor. Mas a boa notícia é que quando o coração é curado, a fala também é transformada. É o que nós estamos falando. Cuide das suas emoções e automaticamente a sua fala será transformada. Tudo que sair da sua boca vai ser diferente. Esse é uma das primeiras evidências como você realmente se parece com Jesus. Eu vejo lá quando Pedro foi negar Jesus, né? Uma das coisas que me chamou a atenção foi que a serva, quando identifica Pedro, a primeira observação dela era que Pedro falava como Jesus, ele se parecia com Jesus. Mesmo que ele queria se esconder, né? Quem ele era denunciado. Então, temos que ter essa cautela, porque lá em Tiago também fala que se você diz que é religioso, mas não refreia a sua língua do mal, a sua religião ela é vã. Olha o testemunho, gente. Quantas pessoas deixam de ir à igreja todos os dias porque conhece alguém que é crente, que diz que é crente, mas tem uma boca suja, anda com piadas indecentes, anda com palavras sujas na boca e simplesmente não se parece em nada com Deus que ele diz que serve. Isso, gente, para nós mulheres é ainda pior, porque nós temos esse poder, essa habilidade natural de acessar o coração do homem e dos filhos, mas se nós acessarmos ele como brigas, murmuração constante, com ironias, com sarcasmo sujo, nós vamos estar destruindo toda a atmosfera da nossa casa. Aqui, gente, no nosso lar, a língua ela pode ser, esse poder dela, ela pode ser tão visível sobre como nós estamos nos alimentando, sobre o que nós carregamos dentro de nós, que ela pode gerar medo ou segurança, ela pode gerar honra ou ressentimento, ela pode estabelecer uma atmosfera de paz ou de tensão. Nós falamos em outros vídeos, nos vídeos da Mulher Idônea, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá, porque ele nos ensina muito sobre isso também. Mas aqui, em Provérbios 18, 19, diz que um irmão, Provérbios 18, 19, eu vou até ler com você, porque eu gosto de matar cobra e mostrar o pau, gente. É assim, tem gente que fala assim, eu já passei dessa fase de ter que provar na Bíblia. Eu não, eu tô nessa fase ainda, eu preciso, porque a Bíblia é a nossa referência, né? Se não tá na Bíblia, eu tenho que ter cautela com o que eu tô ouvindo, porque eu aprendi uma coisa no seminário que eu levei pra minha vida. Pastora Carol, maravilhosa, ela me ensinou uma coisa assim que eu guardo com uma joia preciosa. Ela me disse essa frase: tudo que a Bíblia não afirma com clareza, eu não assumo como certeza. Guarda essa dica, gente, é muito importante. Eu aprendi isso num seminário, mas eu trago isso para a minha vida. Porque se nós tivermos esse cuidado de ficar só com o que é real, com o que é palpável, com o que é de verdade, da parte de Deus, da palavra de Deus, vamos evitar muitas discussões que não vão nos levar a nada. E também evitaremos de ser iludido por vãs filosofias humanas. Porque hoje nós temos visto, gente, nem tudo que reluz é ouro, né?
tem que ter esse cuidado. Ai, eu passei demais, gente, peraí. Provérbios 18, do versículo 19. Eu já estava em Provérbios já. E saí dele, peraí. Aqui, cheguei. Olha, Provérbios 18, no versículo 19. O irmão ofendido é mais vou começar de novo, gente. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Engraçado aqui que ele não fala que é como o ferrolho de um castelo, fala assim que são ferrolhos de um castelo. Lá na Inglaterra, nós tivemos oportunidade, quando eu morava na Inglaterra, nós tivemos oportunidade de visitar alguns castelos. E é impressionante, gente, ruínas de castelo de centenas de anos. Estão lá estruturados, tão firme, porque os ferrolhos são bem resistentes. As muralhas são inacessíveis. Agora foram colocado o acesso, né, para os visitantes que se tornaram museus. Mas olha o que a Bíblia está falando. Está se referindo a isso, que um irmão ofendido, ele resiste como uma fortaleza, mas suas contendas são ferrolhos de um castelo. Gente, vai ser muito difícil acessar o coração de uma pessoa que você ofendeu. Imagine você, mulher, toda vez que você fizer alguma coisa, o seu marido falar, você não serve para nada, você não presta, você não ajuda, você não. Tantas coisas, essa vai criando uma amargura no seu coração e você vai fechando as portas para esse marido. Agora, pensa o contrário. Você, uma mulher que o marido chega e fala, meu amor, tudo bem? Como que foi seu dia? Oi, meu amor, como tá as crianças? Tá tudo bem com você? E esse marido, olha, você tá tão cheirosa, você é tão bonita. E esse marido começa a te cultivar. Como que vai acontecer? Né? Você vai florescer. Eu gosto muito de uma frase de uma pastora muito querida que eu gosto de acompanhar. Ela diz assim, a flor que eu sou fala muito do jardineiro que me cultiva. E isso é lindo, mas o contrário também é verdade. O marido que você tem fala muito da mulher que você é. Você deve estar pensando assim, nossa, Rogéria, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu passo. De verdade eu não sei, mas Deus o sabe. Mas eu posso te falar de mim. A mulher que eu sou hoje fala muito do marido que eu tenho. E o marido que eu tenho fala muito da mulher que eu sou. Se você só reclama desse homem, se você chega para ele todos os dias e fala, você não serve para nada, você não presta nem para me ajudar, você não presta para pegar as crianças, você não presta para pôr comida nessa casa, olha, não tenho nada nessa casa, a culpa é sua. A Bíblia fala que é melhor morar no meio do deserto do que debaixo do mesmo teto que uma mulher rixosa e iracunda. Uma mulher que só busca problemas, só busca guerra o tempo todo, ela vai cansando esse marido. Algumas pessoas dizem que homem não tem sentimentos. Sim, eles têm. O problema é quem se importa. Uma mulher que se importa com o sentimento do marido, com o sentimento dos filhos, ela vai cultivar um lar segundo o coração de Deus. Ela vai trabalhar nessa casa. Quer dizer que os problemas vão desaparecer? Não, não vão desaparecer. Mas a sua perspectiva vai mudar. E isso também vai mudar o tratamento com eles. Porque a sua língua vai criar uma atmosfera de respeito. Ela vai construir um ambiente de paz, onde as críticas não são constantes e o elogio, sim, abundam. Vê a diferença? Você vai trazer um equilíbrio para essa casa. Muitos lares não foram destruídos por grandes tragédias, mas por palavras lançadas diariamente sem cuidado. Da mesma forma, muitos corações foram curados, não por discursos longos, mas por uma frase dita no tempo certo, com graça e verdade. Gente, Jesus diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal. E isso faz muita diferença. A palavra de Deus diz isso, que nossa palavra deve ser temperada com sal.
Gente, você já comeu uma comida salgada? É horrível, não é? Você não consegue, você dá uma colherada e já não é capaz de comer mais. Mas também, já tentou comer uma comida sem sal? Não tem graça. Eu lembro que lá na Inglaterra, uma amiga, né, da igreja, uma mulher da igreja, muito querida, ela me contou que a mãe dela tinha sido internada porque a mãe dela simplesmente parou de colocar sal na comida dela. Ela foi diagnosticada com um problema de pressão alta, então ao invés dela reduzir, né, o teor do sal, ela cortou totalmente o sal. E com isso ela começou a adoecer, os órgãos dela começaram a falhar. Olha a importância que tem o sal. Então, tanto o excesso do sal é prejudicial à saúde, quanto a falta dele. E nas palavras é do mesmo jeito. Se as suas palavras tiver a medida certa de sal, ela será tragada com facilidade. Quem ouvir irá recebê-la com prazer. E isso vai criar um coração receptivo às correções que virão depois. Mesmo que seja no momento de crítica, no momento de correção, tempere as suas palavras com sal. Porque uma mulher preciosa e intencional, ela não fala tudo que vem à mente, mas ela disciplina a sua boca para falar aquilo que edifica, cura e alinha com a vontade de Deus para a casa dela. E ela entende que o silêncio, às vezes, é uma forma de sabedoria. Eu quero deixar algumas perguntas para a sua meditação. Pergunte a si mesma hoje: minhas palavras têm sido fonte de vida dentro do meu lar? Ou ela é a porta da morte? O que eu preciso parar de declarar que tem causado mal na minha vida e tem afetado os meus? Que tipo de ambiente as minhas palavras têm criado ao redor de mim? Mulher preciosa, decida hoje alinhar a sua língua ao propósito de Deus para a sua vida. Uma mulher preciosa e intencional, ela sabe que o poder da vida e da morte está na ponta da língua. E se ela bem a utilizar, ela comerá do seu fruto. A questão é, que tipo de fruto você tem comido das suas palavras? Deus sempre nos deixa duas opções, a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Eu gostaria de orar por você hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero apresentar, Senhor Deus, diante de Ti cada mulher, cada homem, cada pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Eu não sei qual é a hora que ele vai estar assistindo, mas eu sei, Senhor Deus, que o Senhor tem poder de acessar o coração e o entendimento dessas pessoas. Peço que o Senhor venha falar de maneira poderosa, através do Teu Espírito Santo, trazendo à consciência, Senhor Deus, o que precisa ser transformado nas emoções deles, para que as palavras sejam transformadoras e que possam criar vidas no lar e não morte. Peço ao Senhor que venha alinhar, Senhor Deus, as palavras de cada uma dessas pessoas com o céu, para que elas possam produzir frutos de vida e possam se alimentar desse fruto, ó Pai, de bênção no lar delas. Que o Senhor tenha misericórdia daquelas que estão passando por dificuldades emocionais e não conseguem acessar, assimilar essa mensagem agora. Mas eu peço que o Senhor venha falar ao coração e que essa palavra caia, Senhor Deus, no coração dessas pessoas como uma semente que germinará e produzirá frutos a 100 por 1. Em nome de Jesus eu faço essa oração. E eu quero aproveitar e declarar que você vai ter discernimento sobre o que falar, e quando calar. Que o Espírito Santo possa te orientar em cada palavra. E eu quero te pedir que, se essa mensagem falou com você, compartilha com alguma amiga. Talvez ela está precisando dessa chave para poder viver o novo de Deus na vida dela. Eu agradeço você que ficou até aqui comigo. Se você ainda não é inscrita no meu canal, tá lá, se inscreva no canal, aperte o sininho e receba notificações toda semana. Todas as semanas nós temos mensagens novas para honrar o Senhor
e acessar o seu coração com uma transformação que vem do céu. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.